Saudações cristãs a todos que acompanham conosco o estudo diário da Palavra de Deus. Nós agradecemos a Deus por Ele nos dar este dia, estes momentos. Agradecemos a todos que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha, que comentam. Isso é muito importante e ajuda o canal a alcançar outras pessoas. O YouTube, ele entende que o que nós postamos é relevante e então ele disponibiliza o conteúdo para outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que oram pelo canal Hora Tranquila, oram por nós, que Deus nos dê sabedoria, nos dê iluminação, nos use conforme a vontade dEle. E queremos agradecer a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô para Neide Maria Romã, de Guarapuava, e a Neide Maria Romã está mandando um alô para Maria Viana, de Curitiba, no Paraná. Ela compartilha o estudo com Maria Viana, que Deus abençoe. Mandamos um alô também para Ivone, que é de Minas Gerais, Juliane e André Lanza são de Curitiba, no Paraná, Eduardo e Janete Villa-Lobos são de Guaíba, no Rio Grande do Sul, Hilda Pereira é de Mauá, São Paulo, Ana Oliveira é de Riacho da Onça, e todos os demais que nos acompanham, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado por este dia que estás nos concedendo e também te damos graças por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco e que nos pedem orações. Tu conheces as lutas, os problemas de cada um. Dê vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós estivemos aqui falando a respeito do livro do Apocalipse, que muitas pessoas não gostam nem de ouvir falar, porque só logo pensam em tragédias, em monstros, em catástrofes, destruição. Mas nós dissemos ontem e voltamos a repetir, o Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse, ele é um livro na Bíblia que fala de esperança e fala de graça. A salvação através de Jesus Cristo, não pelos nossos méritos. Então nós precisamos começar a gostar do livro do Apocalipse e nós vamos ver que em todas as situações, Jesus ele está presente e ele vence todas as batalhas. Ele é o que está pronto a nos socorrer, a nos ajudar, a nos dar vitórias. Então nós precisamos conhecer o Jesus que está aqui no livro do Apocalipse, que foi revelado a João lá na ilha de Patmos, quando João foi exilado. Nós entendemos, irmãos, que o livro do Apocalipse é um livro atual, é um livro em que está falando dos últimos acontecimentos da história deste mundo, e é um livro que traz o Evangelho eterno, o Evangelho do amor de Deus por cada ser humano que começou antes da fundação do mundo. Deus já amava o ser humano que ele iria criar. E então, conforme nós lemos ontem em Apocalipse 14 e no verso 6, a palavra de Deus diz: vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, toda nação, tribo, língua e povo. Então, o Evangelho eterno, a minha versão aqui, nova versão transformadora, diz as boas novas eternas. O Evangelho eterno, o Evangelho de salvação através de Jesus Cristo. Não existe outro meio de nós obtermos a salvação, a não ser através do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. E, inclusive, este final de semana passada agora, nós estivemos relembrando o sacrifício de Jesus por cada ser humano. O apóstolo Paulo, ele também escreveu algo a respeito do Evangelho eterno.
E eu quero ler com vocês 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 4. O apóstolo Paulo ele escreveu: Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas, quer dizer, do Evangelho, que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam, as boas novas, e nelas permanecem firmes. São essas boas novas, o Evangelho, que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Então aqui o apóstolo Paulo também, 1 Coríntios 15, de 1 a 4, ele fala dessas boas novas, ele fala do Evangelho. Qual é o Evangelho aqui que ele apresenta? Cristo morreu pelos nossos pecados. Este é o Evangelho, estas são as boas novas. E então, conforme Paulo escreveu aos Coríntios, vocês receberam o Evangelho e nele permanecem firmes. Então vejam, não é somente crer, é aceitar o Evangelho e depois viver como nós achamos que devemos viver. Não, creram e permanecem firmes. São estas as boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Então, é necessário nós crermos, aceitarmos o sacrifício de Jesus em nossa vida. É necessário nós crermos nas boas novas que nos salvam, que é a salvação através de Jesus, e permanecer, não desviar, não se afastar da presença de Deus, é continuar crendo nesta mensagem, porque se nós não continuarmos crendo, a nossa fé ela vai ser inútil, como diz aqui o apóstolo Paulo. Também Paulo escreveu aos Romanos falando desta mensagem de graça, o Evangelho eterno. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 3, versos 24 a 26, ele escreveu: Mas ele, quer dizer, Jesus, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente, e com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Paulo aqui vem falando a respeito da graça que nos é concedida através da nossa fé em Jesus. E essa fé que nós temos em Jesus, pela graça, nós somos resgatados do castigo dos nossos pecados. Jesus, ele tomou o nosso lugar. Ele morreu, pagou a morte que nós deveríamos morrer, que é a morte eterna, a morte de perdição. Jesus, então, ele veio e na sua graça, ele morre por nós e nos salva. Ele é justificador daqueles que creem em Jesus. Então, a salvação, ela nos é dada de graça, e é pela graça, através da nossa fé. Agora, quando nós aceitamos a Jesus, somos perdoados, somos justificados, aí então nós precisamos continuar crendo que nós precisamos de Jesus cada dia, cada momento em nossa vida, como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, que nós lemos agora há pouco. Ainda, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, nos versos 6 a 8, ele diz: Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versos de 6 a 8. Vejam o Evangelho eterno sendo aqui pregado pelo apóstolo Paulo, o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Não há outro meio para nós sermos salvos, somente através de Jesus. Estas são as boas novas, este é o Evangelho eterno.
o amor de Deus por cada ser humano, a morte de Jesus pelos nossos pecados, a sua ressurreição e também o amor de Jesus, o amor de Deus por nós e a sua preocupação por cada um daqueles que o buscam com sinceridade de coração. Então, pela fé que nós temos no sangue que foi derramado por Jesus na cruz do Calvário, nós somos libertos da penalidade e do poder do pecado. É pela fé no sangue que Jesus derramou. Aí nós somos libertos da condenação da lei, porque a lei ela condena. A lei, como já disse para vocês, ela não salva. E quando nós então, pela fé, aceitamos este sacrifício que Jesus fez, nós temos os nossos pecados cancelados. E então a lei, ela não nos condena. Por quê? Porque nós agora estamos andando em novidade de vida, estamos andando com Jesus Cristo. Então, aqui em Romanos, o apóstolo Paulo, ele destaca pelo menos 4 pontos. Primeiro, nós somos justificados pela graça. Segundo, a graça é uma declaração da justiça de Deus. Em terceiro lugar, a graça ela nos justifica aqueles que pela fé aceitam a Jesus. E então Deus demonstrou o seu amor por nós enquanto éramos pecadores. Esta é a mensagem aqui do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 4, que nós lemos, e o capítulo 5. Então vejam que somente pela graça, não há outro meio para que nós possamos obter a salvação. Muitas pessoas dizem assim, eu não preciso ser crente, eu não preciso ser cristão, eu sou uma boa pessoa, eu faço bem, eu ajudo aqui, eu ajudo ali, mas isso não salva. As boas obras que nós fazemos sem Jesus não nos salva. As boas obras elas só terão valor quando nós tivermos Jesus em nossa vida, como centro de nossa vida. Quando nós anunciamos o Evangelho, a boa nova de salvação, através do sacrifício que Jesus fez por nós, e então nós, em consequência de termos aceito Jesus em nossa vida, nós praticamos as boas obras porque nós estamos imitando o nosso modelo maior, que é Jesus Cristo. Nós deveremos ter em mente, irmãos, que a graça, ela não pode ser comprada. A graça, ela não é obtida por meio próprio. A graça, ela não é merecida. Nós não merecemos a graça. É um dom, é um presente que Deus nos dá. O que nós precisamos fazer é simplesmente aceitar. Quando alguém chega para você com um presente, né? Você não precisa pagar o que você recebeu, você não precisa dar alguma coisa em troca, não. A pessoa está te dando porque ela gosta de você. E então é um dom, é um presente, assim é a salvação, é um presente que Deus nos dá através de Jesus. Jesus, ele morreu essa morte dolorosa, a morte mais cruel daquela época, era a morte de cruz, e isso ele morreu para que aqueles que aceitarem o seu sacrifício não passem pela morte que Jesus passou, que é a morte da separação eterna de Deus. E então, Jesus, ele foi rejeitado para que nós pudéssemos ser aceitos. Jesus, ele morreu a morte que era nossa para que possamos viver a vida que era dele. Que Deus nos ajude a entendermos este evangelho eterno, o evangelho de amor, o evangelho da graça, da salvação através de Jesus Cristo, e que possamos caminhar com ele dia a dia, ouvindo a sua voz e fazendo a sua vontade. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos, Jesus, ele nos diz: venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.